Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tem sido esses últimos dias? Como é que tu tem acompanhado tudo? Olá a todos, olá a todas. Esses últimos dias aí bastante movimentado. Me lembro que a gente não sabia o certo que seria Inter e Juventude. Inter e Juventude, né? Foi um jogo bem diferente ontem. Até achei que o Juventude ia meio que segurar o empate, mas foi um jogo totalmente diferente depois dos 20 minutos do primeiro tempo, né? E Sim. o também que eu acompanhei aí, e eu me lembrei de ti, protege não, defende Uhum. a maneira que o Roger joga, foi a torcida do Grêmio gritando sexta-feira, né? Renato Gaúcho, Sim. É. Bom, tem muito assunto. bastante assunto. Temos a questão Inter e Juventude, que lutando contra a sina de ser rebaixado, contra um que tenta se afirmar contra os menores. Tem a questão do Grêmio que tá bem polêmica. O Grêmio estava aparentemente tranquilo e agora voltou a guerra contra o Roger, as discussões sobre quem tem que jogar, Sim, quem tem que jogar, mistura com questão política. Tivemos a derrota inacreditável do Caxias contra o América de Natal e acabou o Caxias não subindo. Tivemos o Beira-Rio com um bom público para ver as gurias sim, coloradas no final de semana. Tem bastante coisa para resolver, para tratar. bastante. Mas vamos começar pelo Inter, então, que jogou ontem. E era uma dúvida que a gente tinha, né? A gente tinha falado no programa anterior sobre como é que o Inter, depois de ter vencido o Avaí, ia se portar contra mais um time que tá mal na tabela, tendo que se afirmar, né? Tudo que a gente falou, Sem humano, não, sem sem, humano sem o na humano, Casa né? Mata. Exatamente. Então a gente não sabia se o Inter ia conseguir manter o desempenho. E conseguiu. Foi um jogo em que o Inter não foi ameaçado em nenhum momento. O Juventude praticamente não levou perigo ao gol do Daniel. E o Inter foi empilhando gols e saiu vencedor, né? Como é que tu viu esse jogo, Vitor? Sim. Eu vi assim, ó, bastante equilibrado nos minutos iniciais, tá? Para dizer ali até os 12, 15 ali, o Juventude estava assustando um pouco ali, chegou a finalizar com o Pita. O Pita é a grande arma do Juventude, né? E ontem, de novo, aquele um negócio que a gente vem discutindo ali, o Pita pega a bola sozinho no ataque, né? Daí tem que resolver. Uhum. Tem que resolver e chutar gol ali, onde tem contra 4 jogadores do Inter. Foi a primeira finalização do Juventude, foi assim. E o que me chamou a atenção também o jogo do Juventude, o Juventude e Inter ontem, foi a questão de poucas faltas, principalmente no primeiro tempo. A bola rolou ali, até mostraram algum momento ali, fazia 69%. É um bom número, né, para futebol brasileiro. E não parecia assim era digamos ali até os 20 minutos do primeiro tempo, que era o Inter brigando para Libertadores e o Juventude brigando para não cair. Era um, não, quem não soubesse, entrasse assim, não ia imaginar, tava bem equilibrado. Mas daí depois o Inter começou a dominar, e com o gol do Johnny, daí se abriu a porteira. É. Eu senti o Inter, olha, claro, eu não sei até que ponto o Juventude nesse atual estado é um bom parâmetro, né? Porque é o lanterna do campeonato. Mas eu senti um Inter muito seguro, um time muito organizado, assim, soube conter as tentativas de contra-ataque do Juventude, ao mesmo tempo soube criar, teve destaques individuais, né? O próprio Johnny jogou muito, Sim, O Maurício bem, o Wanderson muito bem, o alemão, ele é meio. Ele se perde um pouco com a bola, às vezes, mas também ajuda muito no ataque. sim. A defesa sólida. Vamos ver, né? Agora tem um desafio forte contra o Corinthians no final de semana, mas eu acho que tu consegue ver, assim, uma evolução no time do Inter. O time do Inter tem cara de time, né? Um time bem organizado. Sim. Tá bem organizado, sim. E uma coisa que não dá para deixar passar em branco é o Depena, perdendo o pênalti De novo, novamente. né? Sim, e o Depena,
tudo bem, ontem saiu o gol no escanteio do Johnny ali, foi ele que cobrou também no lance lá do Vitão, que foi o gol anulado lá, que eu vejo que não foi justo. Mas o Depena, em alguns momentos, ele tá batendo escanteio, cruzando totalmente errado, e ontem o pênalti foi mal cobrado, né? Tudo bem, o goleiro defendeu, mas tá faltando um puxãozinho de orelha ali. Daí eu fico pensando, se o Edenilson pode ir pro banco de reserva, o Pedro Henrique tava em bom momento. O que tá acontecendo com o Depena também não tá decaindo. Tá É, decaindo a bastante. sensação que eu tenho do Depena é que o chute mesmo, a pegada na bola é o ponto fraco dele, porque eu acho ele um jogador que tem uma importância na organização do meio, assim, tu nota que o time se organiza no meio campo quando ele tá, só que ele realmente, eu nunca vi um chute do Depena de fora da área que tenha sido forte, assim, com risco pro goleiro adversário. É sempre um chute meio mascado, e às vezes nos cruzamentos também. Eu não sei se, eu não lembro se no gol, no primeiro gol, foi um escanteio no primeiro gol do Johnny, mas eu não lembro se foi ele que bateu. Pois é, agora eu fiquei nessa dúvida aí, Fiquei nessa mas dúvida se foi ele que bateu o escanteio. Agora eu fiquei na dúvida. Mas ele também, às vezes ele erra, bate curto. Eu acho que esse é o ponto fraco. Concordo contigo, esse é o ponto fraco do DP, sim. assim, a pegada na bola, né? E ele tá errando uns passes assim de 1 metro, 2 metros, às vezes no rebote. No rebote ali o Gabriel ah, tira ali na defesa, passa para ele, daí ele vai passar pro companheiro do lado e erra. Não é no primeiro jogo, né? Eu já até citei aqui durante os programas que às vezes, em algum momento, esses lances dele errando ali no meio de campo surgiu perigo de gol para o adversário ou o Inter tomou gol, né? Sim. E agora o Inter tem bastante gente na fila para jogar, né? Se tu for ver, Sim, gente disputando, porque com o crescimento do Johnny e do Maurício, olha só, tu tem Maurício, Johnny, Alan Patrick, Tyson, Depena e Edenilson, 6 jogadores sim, brigando por 2 vagas. Então, e esse já foi um lugar do campo que o Inter não tinha tanta gente, né? E sim. agora tem. E eu acho, sim, ó, eu acho que o Maurício e o Johnny, que a gente já falou bem mal aqui no programa, eles apresentaram evolução. Não sei se é porque o time Ah, cresceu coletivamente, mas eles estão jogando mais do que em relação a eles mesmos, né? sim, os dois evoluíram bastante mesmo. A gente aqui mesmo falava que o Maurício tinha que acreditar mais nele, acreditar nos lances, na jogada, e agora a gente tá vendo mais isso. Ele acreditando até o final da jogada, não esperando, chutando também. Ele fez gol contra o Atlético Mineiro, um chute bonito de fora da área. E o Johnny também, né? Tá chutando. Ontem ele chutou, cabeceou, e eu até me lembrei que o pessoal brincou aquela vez com o Rodrigo Dourado, É. que fez 3 gols lá, daí botaram ele com a camiseta do Falcão, né? Daí imaginei agora, se o Johnny faz o terceiro gol, vão colocar ele no Twitter lá também com a camiseta do Falcão, mas Eu acho que nesse momento, ponto agora o Dourado, que era um jogador que tinha uma discussão na torcida do Inter se ele tinha que ficar ou não, eu acho que não se tem mais isso, assim. Eu não vejo mais a torcida do Inter com saudade do Dourado, né? sim. Agora o Johnny tá dando a resposta, tudo bem contra o Atlético Paranaense lá, não acreditou naquele último lance lá, mas se preocupou mais em receber o pênalti do que chutar pro gol, mas deu para notar que não sei se foi coisa do jogador mesmo, que parou para pensar, refletiu, ou foi se a comissão técnica chegou e deu uma cutucada nele, como o do Maurício. Agora eu vejo que faltou no Depena, né? O alemão também passou pelo castigo, porque o Depena agora não pode. Dá uma, dá para dar uma controlada no Depena aí nessas, fazer pensar, né? Porque tá sendo jogos direto, esses parece não dá para dizer que é má vontade, mas meio que desligado. É, às vezes ele não. Falta parece que um liga nele, assim, né? Eu não sei. Sim, Mas eu gosto, eu não achei que. Eu não vi tanto problema nele ontem. Mas eu acho que agora, com esse. Como tem bastante gente brigando por vagas no meio-campo, ele não é. Ele
tá brigando pela posição como qualquer outro. Ele vai ter que mostrar. Se ele não mostrar, tem gente Sim. querendo vaga. Mas se ele continuar nesse ritmo aí, cada jogo ficar errando um escanteio, um lançamento, um passe de meio metro, 2 metros, passe, coisas básicas do futebol, é Inter e Corinthians, próximo domingo. Imagina, começa, são erros bobos, mas pode prejudicar o Inter contra o Corinthians. Sim, com certeza. Mas outro jogador que foi destaque da noite foi o Edenilson, né? Impossível Sim, não falar sobre ele. Tinha uma dúvida se ele, depois do jogo contra o Melgar, se ele ia voltar até a jogar no Beira-Rio. Tamanho foi a indignação da torcida do Inter. E ele entrou, fez o gol, entrou na partida e saiu com mistos de aplausos, entrou e saiu com misto de aplausos e vaias, mas eu acho que no final das contas ele foi mais aplaudido do que vaiado, né? sim. Eu não consigo entender por que que a torcida do Inter, alguns torcedores do Inter, pegaram no pé do Edenilson tão forte. Tudo bem que tem que vaiar, se errou, criticar, mas eu já vejo que já é um momento que já passou, assim, já. Uhum, O jogador reconhece, agora tem que deixar ele. Tem agora essas rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos importantes, tem que deixar normal, deixar o clima ali de caldeirão. Agora a torcida tem que esquecer isso e fazer o Beira-Rio novamente ser um caldeirão. Então, ficar misturando vaias, porque o jogador percebeu o recado, sabe que tá em dívida com a torcida, sabe uhum, que tem que melhorar, tá? E o Edenilson, para mim, eu vejo que é um dos jogadores que tem crédito, como o Jeromel no Grêmio, é um dos jogadores que tem crédito, não é aqueles jogadores que a gente se vê. Tem vários jogadores aí que dá para citar que ficam se arrastando em campo que a torcida nem pega no pé, né? Não erra de. Nem merece estar jogando como titular. E fora isso, ele é um cara, ele tem muita bola no pé, né? Sim, Ele é um dos grandes jogadores do Inter e ele brigaria por titularidade em quase praticamente todos os principais times da Série A aí, os primeiros. Não é uma coisa, o Inter não pode simplesmente se livrar dele. É que uma coisa que eu vejo que aconteceu foi que ele vive um pouco com esse estigma de até vir de outras gestões, de outras épocas do Inter, então ele também é marcado por uma fase do Inter que o Inter não ganhou nada, então ele tá com essa peste de ser o remanescente, né? Ele é, foi embora o Patrick, foi embora o Lomba, foi embora o Cuesta, foi embora outros e ele ficou como remanescente, então ele carrega um pouco olhando é, como a torcida olha, né? Ele a ficou imagem. aí, como imagem desse time que não venceu. Então parece que, não sei, aí a torcida, essa parte da torcida que quer renovação, que quer um Inter diferente, acaba caindo em cima dele, né? Eu acho injusto, eu acho que ele pode perfeitamente se adaptar. Eu não acho que ele seja titular absoluto do Inter, mas eu acho que ele pode perfeitamente ser acolhido nesse novo Inter e ajudar. Eu acho exagero essa coisa de querer execrar a qualquer custo, né? Sim. Olha o campeonato quando o Inter foi vice-campeão agora, que empatou em casa. Se ele faz, ele fez o gol, se não fosse impedimento, ia ser o gol do título do Inter, né? Um Sim. detalhe. E ele fez um belo campeonato brasileiro, foi um artilheiro do Inter, foi chamado para a seleção. Não sei se esse momento de ser chamado para a seleção meio que bagunçou a cabeça dele, depois não ser chamado, porque o jogador deve ficar assim, meio assim, também quando é chamado e depois não é chamado, né? Deve ficar pensando isso daí meio que atrapalha em campo. E meio que estraga essa passagem do Edenilson é aquela lance que ele fica parado lá contra o Atlético Paranaense. E aí eu vejo ainda que o Inter perde com o Atlético Paranaense, que ele não vai na bola lá naquele lance lá no segundo tempo. Ah, sim, O tu quer dizer Atlético Paranaense, na Copa do Brasil 2019. sim. Sim. E o Atlético Paranaense faz aquele gol lá e aquele lance que ele fica parado lá. Daí, Uhum. aquele lá, ele vai ter que.
a imagem daquele ano lá, ele vai ter que desfazer aos poucos da cabeça do torcedor do Inter, né? Ou seja, tem aí várias rodadas para brigar pelo título. Imagina se consegue o título nesse ano, depois de estar bom, tava 12, agora já tá em 8, né? Contra o Palmeiras. Tá em, já vou te dizer aqui, 8 pontos. 8 pontos. Sim, Se o Inter, dependendo dos resultados, só dando uma atualizada aqui, se o Inter ganha do Corinthians domingo, passa o Corinthians, porque o Corinthians tem a mesma pontuação do Inter. E depende, olha, o Inter pode ser até vice-líder do Brasileirão ganhando do Corinthians domingo, contanto que o Fluminense não, que o Fluminense perca para o Atlético Paranaense e que o Flamengo perca para o, que é mais difícil, mas que o Flamengo perca para o Ceará. Mas vencendo o Corinthians, o Inter entra no G4, se consolida no G4. é. Imagina daí se vem um título aí, né? O Edenilson apaga tudo, né? É, que ele é um É, grande jogador, ele tem identificação com a torcida. Eu acho que é que acontece isso no futebol às vezes, né? Os jogadores com boas passagens pelos clubes, mas é que às sim, vezes falta o título para marcar aquela passagem, né? E aí muitas vezes jogadores acabam injustiçados assim, porque se entregam para os times, jogam, mas acabam por não ganharem títulos ficando marcados como de uma sim. fase perdedora, né? Eu vejo ele com a mesma gana, a mesma raça que o Tinga, quando jogava com o Inter. É, lembro. Eu vejo ele com a mesma gana, com a mesma vontade. Dá pra ver que o Edenilson veste a camiseta do Inter, joga com honra, dá pra ver. Daí, como eu falo, né, a torcida agora vai ter que dar uma segurada e apoiar o time, não deixar um ambiente como estava antes, que era um ambiente de lamentações no Beira-Rio, tem que deixar um ambiente como estava sendo antes de Juventude e Inter. Sem lamentações, caldeirão, nada de ficar aplauso, vai, aplauso. Atrapalha o ambiente. Sim. Ou, ou quer transformar o Beira-Rio em um caldeirão, ou quer transformar o Beira-Rio em lamentações, mimimi. Aí me diz uma Imagina, coisa. vamos jogar lá no mimimi lá. É, o Beira Mimimi. É, beira mimimi. Não, mas me diz uma coisa. Contra o Ah, Corinthians, e contra o Corinthians, tu escalaria, tu manteria os garotos Maurício e Johnny no meio? Ou por ser um jogo de mais exigência, tu voltava com o Alan Patrick, Edenilson, Tyson, essa turma aí? olha, eu começaria o mesmo time que foi ali, tirava, ou eu tiraria o Depena e começaria com Pedro Henrique. Pedro Henrique. E com Johnny e Maurício. Sim, Então, Praga, então ficaria, na velocidade. então ficaria Gabriel, Johnny, Maurício, Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Isso. É um time bem leve, um time bem pra cima, né? Sim, começaria assim, com Depena, daí talvez pro segundo tempo ali para dar. Ou deixava o Depena dar uma descansada nessa rodada aí para dar uma pensada na vida. Vitor encasquetou com Carlos de Pena. Eu acho. Não, porque não é só desse jogo, dos jogos anteriores que eu vejo, assim, que ele parece meio que, sabe assim, parece que, eu sou titular, ninguém me tira, tenho cadeira cativa. É, eu gosto dele. Confesso que nessa Sim, sim, eu não tô contigo, mas eu só acho que ele tem que calibrar o pé, porque ele, para mim, ele tem uma boa função no meio, mas realmente chute de longe, ele não tem potência. Ele pode trabalhar isso. Nesse ponto eu concordo, assim, ele tem dificuldade de dar bons chutes de média distância. E também isso se refletiu no pênalti, porque ele bateu o pênalti fraco, não foi bem no sim, canto, ele bateu, ele telegrafou pro goleiro. Ele tem que melhorar isso sim. aí. Mas assim, como jogador de meio ali, de fazer a bola circular, eu acho que ele vai bem. Então eu manteria ele. Eu manteria ele, mas acho que ele pode melhorar nessa parte. Vamos ver agora, o Inter e Corinthians vai ser um bom jogo, será que o Yuri Alberto aí vai cumprir a lei do ex? Ah, tomara que não, né? Ah, mas ele.
Ele é um grande jogador. A torcida do Inter ficou magoada com ele, mas ele é um jogador que, se tu deixar livre ali, principalmente em lances de velocidade, que ele pegue com a defesa voltando ali, ele é fatal. Ele é um jogador Sim. muito agressivo. Ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ali tem o Gabigol, e depois logo vem ele. Tem o Pedro e tem ele. Ele é um dos E tops do pra outro mim. lado vai ter o alemão, né? Vai ser um bom jogo, vai ser um. Por isso que eu botaria o Pedro Henrique ali já para chegar na correria, cruzar, Sim. É, para ter, deixar na velocidade. seria Mas legal se vamos ver como é que. Seria Vamos legal ver. se na casa do Yuri Alberto fosse um dia de alemão, né? Ah, ia ser, né? Daí será que o Corinthians ia botar, coloca no DVD? Ah, pá. Ah, essa foi no rim. Essa foi no rim. É. Mas é isso aí. Então, fazendo. Vamos ver como é que vai se comportar então o Inter, com o Mano Menezes de volta na Casa Mata, né? Ou vai ter gente torcendo pro Mano Menezes ser expulso novamente. É porque o Sidney Lobo, toda vez que ele vai pra beira do campo, o Inter se dá bem, né? E contra o Avaí foi assim, né? O Inter melhorou após a expulsão do Mano Menezes. Fazer um estudo aí, porque que quando o Mano sai, o Inter melhora. Melhora. Então tá. Vamos encerrar o Inter então, que já falamos bastante, tem outros assuntos. Vamos. Domingo então, Inter e Corinthians na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde, valendo vaga no G4 e não definitiva, obviamente, mas quem ganhar se consolida no G4. Vamos para o Grêmio, então, que joga hoje às 9h30 da noite. Bom horário, hein, Vitor, para ter um jogo de futebol. Na terça-feira, um bom horário. Frio Bom. catarinense, no frio catarinense. E vai estar frio, hein? O Grêmio Vai. enfrenta o seu Criciúma no Heriberto Rios. E o clima tá esquentando lá no Grêmio, né? Aparentemente, Sim. até a gente já vinha falando aqui que estava consolidado, que não sei o quê, que já estava na Série A, e perdeu para o Ituano em casa, perdeu para o CRB com gol de goleiro, não conseguiu ganhar do Cruzeiro. E uma E derrota o, hoje, uma vitória do Londrina já deixa o Grêmio a 3 pontos apenas da parte de fora do G4. Como é que tu e analisa, o Vasco. como é que tu analisa esse E o, momento do Grêmio? eu tô vendo aqui que tá um momento de gangorra, né? No Grêmio, né? É uma gangorra do Grêmio contra o Grêmio mesmo. Eu, antes, era 87% o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, apontando 87% a possibilidade do Grêmio de subir para Série A. E agora, nessas últimas rodadas, como bem falaste, já tá dando uma pulga aí atrás da orelha, né? Porque 3 rodadas sem vencer e o Vasco ali não passou o Grêmio porque perdeu pro Bahia. E, o, e os outros ali estão vindo, né? Estão crescendo. O Grêmio tá deixando agora essa pulga atrás da orelha aí. Quando é que vai bater o martelo definido, falando não, já subir para realmente para a Série A? Para tu ver como essas estatísticas elas são muito relativas, né? Elas mudam muito de uma hora para outra, né? Porque Sim, elas não medem o rendimento dos times, elas só pegam assim, fez tantos por cento, então, eu não sou um estatístico, né? Deixar bem, sim, mas as coisas podem mudar muito de uma hora para outra, porque o Grêmio tava um jogo sem perder, parecia que tava regular, quando vê, caiu de novo. Aí muda tudo, sim. muda o cálculo todo, não tem cálculo, chega a tempo. E, mas esse jogo de hoje, ele vai dizer muito sobre esse porvir, assim, né? O que o Grêmio vai fazer no restante do campeonato. Porque porque além do mau momento, tem o desgosto da torcida e até acho que do próprio Grêmio com o Roger, que começa a aumentar. Sim, O Roger acaba sendo o bode expiatório da situação. Pode mudar de técnico antes de acabar a Série B, então, e tem reeleição lá na frente. Então, esse jogo de hoje ele acaba dizendo muito, né? Ele vale assim a estabilidade. O que se vai permitir o Grêmio conseguir trabalhar em paz até as eleições até o final do ano. é que o momento agora do Grêmio dá para ver que está misturando ali, a própria torcida está misturando eleições com o momento do Grêmio na Série B e deu para ver
esse acontecimento todo foi com o Grêmio e Cruzeiro, que teve toda aquela bagunça lá, 500 pessoas tentando invadir. Daí até o próprio Romildo falou que é por causa das eleições, tá virando bagunça lá no meio da torcida. E isso daí parece estar indo pro campo. Tá dando desempenho, a torcida, alguns torcedores pegando no pé do Roger. Deve ser difícil o técnico ouvir o, o nome do Renato Gaúcho dentro da arena, né? A pessoa. Ah, E seria. É uma isso sombra, né? daí É uma sombra, porque é uma sombra. último momento vencedor do Grêmio foi com ele, e mistura é o maior ídolo do clube. Sempre vai estar ali, sempre vai estar ali falando, sempre vai estar ali presente, né? Inevitável. Sim. Aí qualquer resultado ruim surge a figura do ex-técnico. E o Renato Gaúcho deu aquela vez aquela entrevista que sabia os problemas do Grêmio, que são internos, né? Que são internos. E até hoje ele não falou qual o tipo de problema é esse. Daí, se o Roger hoje não ganha, ele será que realmente vem pro Grêmio depois de falar que tem esses problemas internos? Será que o Renato aceita pegar o Grêmio num momento tão difícil? Porque também seria o próprio nome dele em jogo, né? Ele Sim, não que fosse diminuir o significado dele para o clube, mas uma coisa é pegar o Grêmio disputando uma Libertadores, uma coisa que vale muito, outra coisa é pegar o Grêmio com o risco de não subir para a Série A. sim, Seria bancar, ele teria que bancar bem o trabalho dele, né? Ele sim. Agora vê a voz do D'Alessandro aquela vez. Pulou da barca. pulou da barca. Sim, não, será que ele não pula da barca? Vai não, capaz de não assumir. Pois é. E E o Grêmio enfrenta o Criciúma hoje, daí depois vai pegar. vamos ver a sequência do Grêmio aqui, então. Criciúma hoje, pega o Vila Nova na Arena na sexta-feira, dia 2, também às 9h30, e depois pega o Vasco no domingo, dia 11, às 4 da tarde, também na Arena. Então, Pega o Vasco. o Vasco. Vai ser um bom do jogo. Eu me lembro que na primeira rodada, ou na primeira rodada, no primeiro turno, Vasco e Grêmio fizeram um belo de um jogo, empataram tudo, mas foi um jogo assim de Série A, não foi Eu lembro que o jogo. Roger, o Roger falou que tinha sido o melhor jogo do Grêmio no ano e tal, né? Sim, sim, melhor que o Grenal, ele falou, né? Melhor que o Grenal. Tu vê. Eu me lembro desse discurso. E, e agora, quanto ao Criciúma, hoje vai ser difícil. Depois, ainda o Grêmio tá com desfalque, né? Tem Sim, desfalque. projeção de time é que não vai jogar o Campas foi excluído. Naquela nossa discussão, se jogava Lucas Leiva ou Bitelo, sobrou para o Campas para poder jogar o Lucas Leiva com o Bitelo. É o provável time, provável meio-campo vai ser um trio com o Vila Sante, Lucas Leiva e o Bitelo. E aí Hum, o Janderson no ataque, porque o Biel teve dores na coxa direita e não joga. sim, o Grêmio tá com mais um jogador importante ali no departamento médico. E daí eu fico pensando se acontece alguma coisa com o Diego Souza, vai parar no departamento médico também. O Aí já que era. que será do Grêmio? Pois é. É, é de pensar, né? Porque tava a janela aberta e o Grêmio não trouxe ninguém para acompanhar o Diego Souza. Veio o Elkson nessa temporada, não correspondeu. Aliás, a janela do. Deixa eu me lembrar, se não me engano, foi o Tassiano. Veio também, não tá jogando. O Lucas tá. Que eu defendi aqui, assumo, eu defendi o Lucas. O Lucas até agora não jogou bem. Também, porque ele também não, como eu disse, não é um jogador que tá aí para resolver jogos, ele é um jogador de grupo. Sim. Por mais consagrado que seja, ele é um jogador de grupo, nunca foi craque na vida. Então, e o grupo do Grêmio ficou uma situação estranha do Grêmio, né? Porque é um grupo inchado em termos financeiros, mas que não tem qualidade, né? E É, se sai uma peça, ou se sai o Jeromel, sai o Diego Souza, não, aí já fica descaracterizado, o time encontra
sim. dificuldade, né? Ah, o Grêmio, É, o único, o o Grêmio único vai, momento. o Grêmio vai passar por um trabalho para se, assim, a gente já está discutindo de novo se vai subir ou não, né? Já estamos discutindo Sim. isso. Mas mesmo se Por- subir, assim, até o Grêmio se organizar de novo para ter voltar aqueles dias assim de bons resultados, boas atuações, clube solidificado, vai custar um tempinho, porque olha, foi muito drástico o que aconteceu no Grêmio na minha visão. Alguns torcedores também estão pegando o pé do Guilherme, né? Porque ele já teve uma passagem pelo Grêmio e não marcou gols, e agora volta. Sim, tá. E eu não vejo ele como um jogador assim para do lado do Diego Souza. Eu, ve- eu vejo assim, ó, tipo, cara que ia dar certo. Olha só pra te ver, vamos ver se eu não tô viajando muito. Um Pita, por exemplo. O Pita joga no Diego Souza. Não é um jogador tão técnico como o Diego Souza, né? O Diego Souza é mais técnico que o Pita, Sim, mas o Pita é um jogador de mais vigor, né? sim, Talvez o Pita numa série B poderia se dar bem, né? Porque ele é um jogador de muito vigor físico, um jogador de entrega. De repente tu bota ele num time aí da série B, ele aparece. Eu acho que para a série A o Pita já é um pouco abaixo, mas sim. Mas ali pra questão do Grêmio, assim, vendo o elenco ali, pra ajudar no Diego Souza, eu vejo que o Pita ia cair com uma luva. É o, e o Roger, tu acha que é capaz de cair realmente hoje? uma coisa é o que eu acho que pode acontecer. Outra coisa é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem chance. Eu não tiraria ele, pelo menos até o fim do ano. Não acho que nunca disse que ele era o melhor treinador do mundo, mas acho que os problemas do Grêmio de hoje não passam só por ele. Eu acho que ele está sendo culpado, está caindo sobre ele uma culpa que não é só dele, na minha visão. Mas pela pressão que se criou, a torcida do Grêmio está muito feroz com ele. É, a gente pode ficar divagando sobre por que isso acontece, mas os resultados não estão vindo, a pressão aumenta, vai ter eleição, isso começa a gerar burburinho de quem é contra e quem é a favor. Então, se ele perde hoje, eu acho que se ele perde hoje, ele não cai. Mas, dependendo do jogo contra o Vila Nova, pode ser que caia. Mesmo antes do fim da temporada. Tem chance dele cair, sim. É, o que vai dar uma aliviada mesmo se o Grêmio ganhar hoje contra o Criciúma, que o Grêmio não consegue ganhar fora de casa, tem dificuldades, Uhum. e venceu contra o Vila Nova. Daí eu vejo que o Roger dá um suspiro. Sim. Respira de novo, né? Sim, respira, volta a respirar, mas se empatar hoje, daí eu já vejo que vai ter vaias lá na escalação, na arena, lá no, antes do jogo. Ah, Vejo. eu acho que vai até se ele ganhar do Criciúma. Do jeito que tá a coisa com a torcida do Grêmio, assim, contra ele pode golear o Criciúma que na arena contra o Vila Nova vai ter vaia. É que o torcedor, cara, isso é um debate amplo, assim, mas o torcedor gaúcho, tanto de Inter quanto de Grêmio, ele anda muito no limite com os seus clubes, né? Se criou um clima no Rio Grande do Sul, assim, de bem belicoso, bem de de guerra mesmo, sim, entre dois lados, as torcidas estão divididas não só. Porque antes a gente tinha a questão da discussão entre a dupla Grenal, né? Eu sou colorado, tu é gremista, e os colorados e os gremistas discutem quem é melhor. Agora, Sim. dentro da torcida do Inter, tem as alas que são a favor de uma coisa e outros que são a favor de outra, e dentro da torcida do Grêmio tem a ala que é dos contra alguma coisa e a favor de outra. E É, isso parece que virou muita política. muita politicagem, muita. Sim, E as pessoas estão engajadas, que nem diz assim, mais nas suas teses do que no clube, né? Então, por exemplo, vem tal treinador, eu torço para tal treinador, eu não torço para o clube. Aí, se o treinador vai mal, eu já fico, sabe? Fica uma, co- sim. tá uma coisa assim muito. O clima no futebol gaúcho está muito tenso, assim.
É, o- E eu não sei até que ponto isso. Eu acho que isso é muito é um pouco assim reflexo da um pouco da decadência do futebol gaúcho, assim, do sul, assim, que já foi grande e está sentindo os efeitos talvez por falta de gestão, por falta de modernização, está se apequenando, né? Porque sim, está se apequenando diante dos outros times e isso vai gerando um ressentimento, descontentamento e raiva entre a torcida que estava aqui. Porque se tu pegar o início dos anos 2000, as duas primeiras décadas dos anos 2000, o Inter ganhou muito, o Grêmio ganhou mais uma Libertadores, antes, se acostumou com a dupla Grenal, chegando em decisões de campeonatos importantes e agora mal e mal consegue jogar uma Sul-Americana. Isso vai gerando uma raiva. sim. Isso gera um descontentamento, sabe? E o próprio comportamento dos dirigentes e dos jogadores, dos treinadores da dupla Grenal, do Juventude. Antes da partida, o discurso é já ir com o pensamento já de o empate tá ótimo. Isso Sim, daí é uma coisa de ser pequeno, né? Já é sim. uma. Não dá pra. Um assunto até que tinha a ver com isso que tu falou. Eu tava vendo o jogo do Caxias contra o América de Natal. Foi muito parecido com o rendimento do Juventude contra o Inter. Ambos jogaram por uma bola o jogo inteiro. Sim, O América de Natal, que a gente já fala aqui um pouco, tocou 3-1 no Caxias, mas o goleiro do Caxias, acho que é André Lucas, né? André Lucas, vem aqui para não errar. André Lucas fez várias defesas, o jogo podia ter sido mais. O gol que o Caxias fez foi o único lance do Caxias no jogo, praticamente. E isso não pode. Não estou dizendo que nós no Rio Grande do Sul não temos que ter orgulho dos nossos times guerreiros que eram cheios de marcadores, que é a nossa tradição, mas a gente precisa de alternativas. Futebol hoje em dia não sim. se faz só assim. Tu tem que ter saídas ofensivas também. Tu tem que jogar, não, não ficar só encolhido, né? Isso Uhum. daí tá bem claro. Eu não sei como é que vai ser Inter e Corinthians, mas não dá pra dizer que o Inter vai ir lá e vai jogar que nem o Palmeiras e Flamengo jogando fora de casa. É, É, é uma cultura enraizou aqui. O pessoal brinca, né? Muito Celso Roth. o Celso Roth É, é o símbolo maior dessa cultura, né? sim, Ele foi campeão, e não, e ele foi merecidamente campeão da Libertadores 2010 com o Inter dentro relativamente dentro dessa cultura, né? E era um time que marcava forte, tinha Guia Azul, Tinga, era um time o Sandro, era um time pegador. Só que tu tem que atacar também, tu tem que fazer gol. sim. E o Inter tá tendo que por exemplo, o Inter tá tendo que se reaver com isso, porque o Inter jogou muito tempo só se defendendo e agora tá tendo que reaprender a atacar. E tá conseguindo. Ontem jogou contra um time que é pior que ele, E se conseguiu, impôs, foi tocando a bola e os gols foram saindo. E tu tem que saber sim. fazer isso também. Eu quero ver hoje Grêmio e Criciúma também, se não vai ser como foi Grêmio e Bahia, né? Que o Grêmio praticamente abriu a mão do ataque. Sim, E contra o Brusque, nossa, não vou esquecer que o Grêmio também não estava mais contente com o empate, que até o próprio Jeromel saiu comemorando com o empate. Isso daí é o Caxias. Imagina se o Caxias arriscasse mais sim. contra o América lá. A vantagem é do empate. E se arriscasse mais, se fosse pro ataque, não fizesse só um gol, ou fizesse um gol e continuasse ali aproveitando, buscando a bola lá no ataque, deixar a bola lá no ataque. O Caxias tomou os gols só a partir do 40 minutos do segundo tempo, né? Sim. É, É, isso daí que tu disse, vai ficando pequeno, 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 vai se encolhendo e o adversário vem e a gente fica enraizado essa cultura aí de se defender, se jogar só por uma bola. é simples. Quando tem que defender, defende, mas quando tem que atacar, ataca. Sim, É isso, é isso. Ninguém tá dizendo que é feio jogar com os volantes, não é isso. Pode jogar, mas também tu tem que ter alternativa no futebol. Tu tem que saber se adaptar às demandas que o jogo apresenta. Senão tu não vai ganhar os títulos. Não vai vir título. E aí, enfim, é isso. eu vejo assim o Palmeiras e Flamengo jogando, eles eles mostram a camiseta, ó, nós somos Palmeiras, nós somos Flamengo, nós somos grandes, Uhum. nós vamos pra cima.
Aí não, o Inter e Grêmio, Juventude são grandes também. Uhum. Caxias ali era o momento também de mostrar, não, já somos grandes, queremos ser grandes novamente, voltar a ser grande ó, fizer um gol, vamos continuar pra frente, mas não, bate um desânimo Uhum. parece que fico contente de um empatezinho, É, tem que exatamente. desapegar. E eu notei aqui agora, depois que tu abriu esse parênteses aqui, uma frase do Denis Abraão, né? Ele falou após a derrota para o Ituano aqui: estou totalmente preparado para o que der e vier, que nem diz o hino. Eu sei que no final vamos levar o Grêmio de volta para a Série A, com muitas dificuldades. É. O Denis, E, cara, o Denis, ele me representa, assim, ser um... Ele não é esses executivos modernosos do futebol, super técnicos, que sabem todos os números, que lidam, mas ele me parece bem, assim, esse cara à moda antiga do futebol gaúcho, esse dirigente à moda antiga, e talvez, não sei até que ponto ele tá adaptado às mudanças que o futebol teve, no sentido, assim, da modernização, mas ele, pelo menos, ele bota a cara dele a tapa, né? Ele bota ali, sim, ele chega para falar ali e ele não se esconde, né? Tem uma derrota do Grêmio, ele vai lá e fala, e fala, e fala. Então, ele é sincero, ele fala se o time não jogou bem, ele não é diferente, ele é diferente do dirigente do Juventude. Do Juventude, o pessoal lá dá o discurso que está sempre perdendo por detalhes, que o Juventude sempre estava perto de fazer o gol. Para quem não ouviu o jogo, assim, parece, os outros jogos, parece que o Juventude estava sempre pressionando, pressionando e por acaso tomou um gol. Isso daí que os dirigentes do Juventude passam durante a entrevista. E já não, do Grêmio aqui, ele fala aqui, o Denis Abraão fala, o time estava ruim, foi um jogo é, péssimo, não, foi. ele fala, né? O nosso time é para Sim, subir, nosso time não é para ser campeão. Ele fala essas coisas, né? sim, ele fala essas coisas na real, assim, Aham. ele fala. E eu me lembro quando, antes da partida lá do Cruzeiro, o jogo que o Grêmio venceu na Arena, ele pediu para os jogadores e a torcida ter o pé no chão, porque não era momento de dizer que já subiu. Até Sim, ele lembrou desse estudo aí que mostrava o Grêmio com 87% para subir. Ele falou que não, que ainda ia ter dificuldades e ia ter muito jogo ruim ainda na Série B. sim. E isso daí tá se refletindo agora, né? Que com o discurso que ele deu ali. Mas eu gosto dele, do jeito que ele fala também, porque ele Ele não fala com o fica. torcedor, né? Ele fala com o torcedor. Por mais que o torcedor de repente esteja bravo com ele, mas ele fala, Sim, e ele fala de um jeito legal, assim. Eu acho ele simpático. acho ele Eu acho ele Então, simpático. ia ganhar então o Miss Simpatia, então. E simpatia. Bom, mas vamos adiante. Vamos lá que tem assunto. Vamos falar um pouco do Caxias, que a gente deu uma pincelada aí. E agora que foi um jogo, o Caxias tinha ganho. Para quem não sabe, o Caxias estava nas quartas de final da Série D, tinha ganho o primeiro jogo do América de Natal em casa e precisava só de um empate para ir às semifinais da Série D e, consequentemente, garantir a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois não é que o Caxias, como nós dissemos anteriormente, jogou praticamente para se defender. O América fez um clima de. Como é que chama? Fez um O, inferninho lá o Caldeirão Caldeirão, na Arena das Dunas. 28 foi mil, um inferno pro Caxias mesmo. fez 28 mil pessoas presentes. E foi martelando, martelando. O Caxias ainda saiu ganhando no único chute que eu me lembro do Caxias no jogo. Foi no Mas ainda segundo tempo. no segundo tempo, aí ainda no segundo tempo, o América empatou e aí conseguiu dois gols depois dos 40 minutos. Um dos gols foi aos 48 minutos do segundo tempo e acabou roubando a classificação do Caxias e nós não vamos ter mais um gaúcho na Série C em 2023. Lamentável, né? Foi muito. É lamentável. Foi uma postura.
O Caxias fez tudo que o Juventude está fazendo na série B, na série A. O Caxias, parece que antes de dormir, vamos ver como é que o Juventude faz. Foi exatamente isso. Fez um gol lá e recuou e poderia ter tomado até 2 gols para garantir. Um 2-1 ia para os pênaltis. E desde ficar em cima do adversário, com a bola lá, pelo menos no ataque, foi quando tu falou, né? Foi se pequenando, ficando pequeno, ficando e deixou o América atropelar em questão de minutos. Essa questão de ficar só numa bola só, não, não. Não é assim futebol, é ataque, tem que atacarem, né? Não. E É o um, eu Caxias acho, mostrou. eu acho que um clássico Caju hoje ficaria 0-0 até se tu deixasse 3 dias jogando um contra o outro, né? É mesmo, um ia ficar com medo de ir pro ataque, fazer o gol, o outro ia ficar se defendendo, a- ia ficar, ia ser um jogo frio, É, sem ainda mais. qualidade. É, Mas, mas vamos ver como é que vai ser o Caju, né, no Gauchão 2023. é. Bom, É, o, a gente brinca, mas a gente faz torcida para que todos os gaúchos vão bem, né? Mas infelizmente Caxias, o Caxias estava dando esperança, estava parecendo ser o lado feliz de Caxias, mas eu fico pensando como é que tá Caxias agora, com o Juventude tendo tomado 4 do Inter e estando virtualmente rebaixado, e o Caxias com esse choque que foi, porque sim, imagina, tu ganhou o primeiro jogo por 1-0, tu sai ganhando fora de casa. É um baque, né? sim. Então, o futebol de Caxias, que já teve momentos tão bonitos, né? te- agora tá nessa situação, né? O Caxias, nos jogos anteriores, ele saía ganhando, e daí acontecia a mesma coisa, ele recuava, recuava e tomava o gol de empate. Até que ele trazia o empate para para disputar em casa e acabou empatando também os jogos em casa e foi duas partidas para os pênaltis, né? Era isso. É exatamente o que acontece com o Juventude. Faz o gol e recua. Daí Sim, deixa o adversário jogar. Daí parece que desaprende tudo de jogar bola, não consegue ficar tropeçando com a bola nos pés. É isso exatamente. Mas agora era o momento realmente de botar Juventude e Caxias para mostrar que ia sair um empate, né? Não ia ter gols. É assim, eles vão ter que mudar a cultura lá também em Caxias. E é no futebol gaúcho, nossa, que é pensar que o empate não é mais um bom resultado. sim. Empate já é coisa de cabeça de perdedor. Ah, vou sair para uma bola, buscar um empate, tá bom, é. É, É isso aí que os times grandes estão fazendo hoje, é né? o, Não pensando só no empate. Ou perde lutando, ou ganha, né? É o caso do Palmeiras e do Flamengo aí. nós no Rio Grande do Sul vamos ter que reaprender, né? Nos reinventar, né? Essa é a minha visão. Os times que mais empatam na Série A é o São Paulo e o Inter, né? Estão entre os times mais empatam. Vamos ver, fazer o levantamento rápido aqui. Empates. O Inter tem 9 empates e o que tem mais empates é o Santos com 10 empates. É o Santos com 10 empates. O São Paulo tem 11, o Ceará tem 12 e o Inter tem 9. Dos cinco É, primeiros, dos seis times do G6, o Inter é o que tem mais empates, 9. não, e são 3 times campeões da Libertadores, campeões mundiais, que têm o pensamento de time perdedor, digamos, né? Que o empate é bom. Ó, Santos, São Paulo e Inter. É, É um. E é isso daí que o Caxias acabou aprendendo no momento errado, daí de continuar quando futebol feliz lá, jogando, pensando na vitória, daí analisou, acho que não sei o que que passou da cabeça da comissão técnica nos momentos, viu que o Caxias fez um gol, daí de mandar, continue para frente, vai para frente, recuou, mas vai servir tudo para reflexão, né? Porque aí o Caxias
Já é a terceira vez que bate na trave e não consegue subir. Sim. Bom, é isso aí, cara. Cidade de Caxias do Sul em baixa no futebol. Sim. Infelizmente, fazemos votos para melhoras em 2023. E vamos então para o último assunto, Vitor. Queria destacar contigo, né, o Inter no futebol feminino, que foi o único time fora do estado de São Paulo a estar nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Jogou no Beira-Rio, ó, que nós tanto É, falamos Beira-Rio, aqui. com mais de 7.000 Mais de torcedores. 7 mil pessoas foram ao Beira-Rio ver o time feminino do Inter jogar a semifinal. O jogo acabou 1-1. O Inter saiu perdendo e depois empatou. E no segundo tempo teve várias chances de poder ter saído com a vitória. E agora decide no dia 12 de setembro, uma segunda-feira, às 5h30 da tarde, na Arena Barueri, a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não veio a vitória do Inter, mas né, eu acho que dá para a gente marcar que se tu pensar, né, que o Inter teve conquistas nas séries, na base do futebol feminino, que está sendo aos poucos construindo um trabalho, e quem sabe, né, daqui para frente a gente supere essas marcas de 7 mil, que tenha muito mais gente. Lembrando Sim, que esse número já é o melhor público do novo Beira-Rio de todos os jogos de futebol feminino, né? feminino. Sim, Então, foi um ótimo público. Daí espero que lote mais. Vai ter Campeonato Gaúcho também aí. Vai ter o Inter e o Grêmio entram na outra fase do Campeonato Gaúcho Feminino. É um momento para agitar mais ainda. Eu não gostei da postura do São Paulo, do clube, de colocar o jogo fora do Morumbi. é a Arena Barueri, né? Para tu ver como a gente vinha criticando a dupla Grenal, mas é uma coisa meio sistêmica isso aí, né? Do Brasil, o Brasil ainda está Sim, muito atrasado nessa questão de não valorizar, né? vai, Porque, por exemplo, por exemplo, os jogos entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e Palmeiras que foi no sábado, foi na casa do estádio principal do Corinthians, na Neoquímica Arena. E o jogo da volta vai ser no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras. Mas já o São Paulo não vai mandar o jogo no Morumbi. é, eu, Nas é uma quartas de pena. final, nas quartas de final, uh, nas quartas de final, o Flamengo também não botou o jogo no estádio principal, não botou no Maracanã. E o São Paulo também não colocou no Morumbi. Então, É, é um problema, é um desafio a ser enfrentado, assim, no sentido de valorização. E é interessante a gente ver que não é só a dupla Grenal, e que a dupla Grenal, nesse campeonato, deu um passo, pelo menos, né? E que siga dando passo sim. nos próximos anos. É que continue que os 7.000 torcedores é um bom público futebol feminino. Claro que ainda falta. Deixa eu ver, o Grêmio botou 16.000 na Arena sexta. O, o Inter também botou ontem 16.000, né? E não é 7.000 assim, não dá para se comemorar ainda, mas já é um bom número, né? É ótimo. Pra futebol feminino. E eu- é triste de ver o São Paulo aí pensando ao contrário, né? Uhum. Do Corinthians, do Palmeiras, porque cadê a igualdade nesse momento? A palavra igualdade, né? Sim, É difícil, né? Mas vai ser um outro bom jogo, como foi no Beira-Rio. As gurias ali estão. É um futebol bonito de se ver, né? Bola rolando, pouca falta, não tem tanta discussão. sim. É, para quem gosta de futebol, ver bola rolando, ver belas jogadas, futebol feminino nesse ano tá dando um bom exemplo, não nesse ano só, mas nos, nos outros anteriores, nos outros campeonatos anteriores. Eu tenho vontade de ver também, queria ver como é que ia ser um Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, pegando os times da Europa, futebol feminino. Sim, né? Queria ver como é que ia ser esses duelos. Ia ser Sem dúvida. interessante. Sim, com certeza. Concordo contigo. Ia ser interessante ver o Inter.
Por exemplo, pegando o Barcelona feminino, o Grêmio pegando o Bayern feminino, Palmeiras Sem dúvida, ia pegando. mexer muito com a modalidade, com a audiência, Sim, com tudo. Tem que fomentar esse tipo de coisa, né? sim, porque tem aquela Copa da Florida Cup, Uhum. poderia ter o feminino também, né, para preparação. E nesses momentos aí que aí poderia ver times da América feminino da América Latina jogando com times da Europa, Sim. como tem no masculino. Fica a dica aí para Florida Cup. O Vitor no futebol feminino, ele vai sempre puxando a régua, né? Pra cima, né? Botaram o jogo no principal, agora eu quero o Florida Cup. Vamos, sim, igualdade no futebol feminino. Tem que ter Florida Cup aí pro futebol feminino. Aí, ó, fica a nossa campanha. Uma campanha, vamos sempre aumentando, isso aí. Sim. Bom, mas é isso aí então, né? Estamos chegando ao fim do futebol agora desta terça-feira, dia 30 de agosto. Mais algum destaque, Vitor? O que eu fico tinha falado lá antes, lá o Inter, a torcida do Inter não tem que transformar o Beira-Rio no estádio da Lamentações, o Beira Mimimi. Tem que fazer o Caldeirão. Tá certo. Eu vou fazer votos de paz no tricolor, então, né? Paz no Grêmio, gente. O Grêmio, se fizer briga, aí sim que o Grêmio corre o risco de não subir. Paz e deixa o Roger trabalhar. Deixa o Roger trabalhar. Porque ele não é o melhor técnico do mundo, mas é o que o Grêmio, é o melhor que o Grêmio tem no momento e é pelo menos até o final do ano ele merece ficar. Esse é meu destaque. Tá certo? Com esses destaques a gente encerra então o futebol agora. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. Desejamos uma boa semana. Esperamos, lembrando que nós não estamos só no futebol, o portal Agora RS também cobre a política, a economia, outros temas como trânsito, tempo. Você acompanha aqui com a gente de forma gratuita. E também nós estamos nas redes sociais, não só o portal, mas também nós jornalistas, né? O Vitor tem Twitter, né, Vitor? O meu Twitter é Vitor_A Pereira. E o teu? Meu é @Victor Caprioli. Então, mais uma vez, a gente deseja uma boa semana. Até a semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal!